Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos que estão me ouvindo nesta noite, estão ouvindo dentro do ônibus, no carro, ou até mesmo andando, ou na sua casa, ou no seu trabalho. Você está ouvindo o culto do Fabiano e amigos nesta noite, né? Eu venho aqui sempre na segunda e esse mês eu vim na quarta-feira. Tá um pouco diferente para mim, que hoje eu estou aqui sozinha. Não vim com a minha levita, mas daí fica meio estranho, né? Parece que você esqueceu alguma coisa em casa. Vamos junto com a missionária entrar agora lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, aonde Deus ele ministrou no meu coração nessa tarde, que tem por tema: não saia de Jerusalém. Deus ele falou fortemente comigo através desta palavra: não saia de Jerusalém. Então vamos nos ligar agora no trono, nos desligar de tudo nesta terra e ouvir esta grande palavra que Deus ele tem para o meu e para o teu coração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Amém? Glória a Deus, aleluia. Imagina você, amados, querendo sair de um lugar que está difícil. Quantas vezes você já pensou, amados, em abandonar tudo, em sair porque não está acontecendo nada, de abandonar tudo? Imagina aqueles discípulos, amados. Eles estavam com medo porque Jerusalém era um lugar de dor, onde Jesus tinha morrido. Então, amados, Jesus diz: fica no lugar da vergonha, que se tornará um lugar de honra, de avivamento. Quando Deus ele pede para nós ficarmos no lugar onde nós temos que ficar, amados, nós temos que ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo. Que nesta noite você possa ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque o lugar, amado, de dor se torna um lugar de poder. Às vezes o lugar que você quer sair é o lugar exatamente onde vai Deus te levantar. Então nós vemos, amado, o contexto, amados, de Atos dos Apóstolos. Jesus já havia ressuscitado. Ele estava prestes a subir ao céu, mas antes ele deixa uma ordem: não saia de Jerusalém, espere. Ele promete que o Espírito Santo viria. E quando o Espírito Santo ele veio, amados, lá em Atos 2, tudo mudou lá em Jerusalém. Então, que nesta noite, amados, você possa, amados, em nome de Jesus, ouvir a mensagem do céu, ouvir as notificações que o Espírito Santo ele manda. Não saia da onde você está. Permaneça fiel aonde você está. Talvez nessa noite você tenha pedido para o Senhor que você precisava de uma resposta, que você precisava que o Senhor falasse contigo nesta noite. E hoje Deus ele está dizendo para ti: não saia de Jerusalém. Se você está querendo uma resposta para sair de algum lugar, Deus ele está dizendo para ti: permaneça em Jerusalém, porque é um lugar que vai haver avivamento, é um lugar onde Deus ele vai dar uma dupla honra. Então permaneça onde Jesus ele está mandando você permanecer. Amém? Nós vamos ver 4 pontos importantes, amados, que Deus ele ministrou no meu coração nessa tarde, quando eu estava ali meditando na palavra do Senhor. O primeiro ponto, Deus ele diz: não saia do processo. O processo nos leva no propósito.
Deus, ele fala para mim e para você nesta noite, amados. Jerusalém era um lugar desconfortável. Mas crescimento não acontece na zona de conforto, amado. O crescimento, ele acontece num lugar desconfortável, aonde muitas das vezes nós queremos sair, onde muitas das vezes nós queremos abandonar tudo. É no momento do processo. E Deus, ele está dizendo, não saia do processo. Quem foge do processo, amados, atrasa o propósito de Deus na sua vida. Deus está formando o seu caráter antes de ser liberado o seu chamado. Olha que interessante o que Deus, ele diz para mim e para você nesta noite. José no Egito, amada, a promessa dele, o sonho de governaria. Gênesis capítulo 37, o processo, traído pelos seus irmãos, vendido, escravo, preso, injustiçado. Mas havia uma promessa na vida de José, amados. Ele passou pelo poço antes do palácio. O processo prepara você para o sustento, amado, para você sustentar a promessa em nome de Jesus. Eu sinto a graça do Espírito Santo, eu sinto a presença dele neste lugar. Ei, Deus diz para ti, permanece no processo, para viver o propósito que Deus, ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O segundo ponto, amados, não troque a promessa por pressa. Deus, ele diz para ti e para mim nesta noite, não troque a promessa por pressa. Quantos homens, quantas mulheres trocam muitas das vezes a promessa porque tem pressa de viver o propósito, não espera o trabalhar de Deus, não espera o momento de Deus. Ei, Deus, ele diz para mim e para ti nesta noite, o homem quer tudo rápido, resposta rápido, sucesso rápido, ministério rápido, mas Deus, ele trabalha no tempo certo, determinado. Deus, ele trabalha no tempo determinado na minha vida, na tua vida, na nossa história nesta noite. Então tudo é no tempo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Receberei poder, pressa produz frustração, espera produz unção em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Abraão, amada, a promessa de Abraão era ser pai, uma grande nação. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2. O processo, amados, que Abraão ele passou, esperou por cerca de 25 anos pelo nascimento de Isaac. Olha quanto tempo que Abraão esperou no Senhor. E às vezes nós não conseguimos esperar, amados. Às vezes nós rompemos, nós saímos da presença, nós saímos do foco, nós saímos da vontade, nós saímos da direção do Senhor por pressa. Mas Abraão, ele, amado, ele ficou no processo, ele permitiu Deus trabalhar para ele viver o propósito de Deus, para ele gerar a vida de Isaac. A demora não anula a promessa. Quem anula a promessa somos eu, somos você que anulamos a promessa na nossa vida, porque nós não sabemos esperar no Senhor. Hoje nós queremos tudo rápido, que nem um miojo no micro-ondas, 5 minutos. E a vida com Deus, amado, é no tempo determinado dele. O terceiro ponto, Jerusalém é um lugar de preparação. Jerusalém é um lugar de preparação, amados.
Se você está vivendo no momento agora do processo, você está sendo preparado para viver a promessa que Deus ele tem na tua vida em Jerusalém. Hoje você está vivendo Jerusalém na tua vida. Ei, Deus diz para ti nesta noite: não saia do propósito, não saia da presença. Eles ficaram, amados, reunidos, orando, buscando a Deus. Enquanto o mundo, amados, eles correm atrás de links, Deus, ele procura homens, mulheres que buscam a presença. Antes de Deus te usar em público, ele trata no secreto. Ali você fica no secreto do Senhor, ali você fica sendo lapidada pelo Senhor. Ali Deus, ele quebra o vaso, ele faz de novo. Ele arruma as rachaduras e ele faz um vaso novo. O Senhor é o nosso oleiro e nós somos o vaso, amados. Se ele tiver que nos quebrar, ele nos quebra e nos faz de novo. Então aceita, amados, o oleiro, ele refazer o vaso. Aceita o oleiro preparar para viver o propósito, amados. Aceita o processo na tua vida. É doloroso, mas aceita, amados. Pede para o Espírito Santo te dar sabedoria para você lidar no momento do processo. Davi, amados, a promessa de Davi, ungido o rei por Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, amados. O processo que ele passou foi perseguido por Saul. Viveu anos fugindo, amados. Ele foi ungido, mas só assumiu o trono anos depois. Ele não foi ungido e já foi para o trono, já foi viver a promessa. Ele foi ungido, mas depois, amados, de anos que ele subiu ao trono, que ele foi viver a promessa. Ei, é o tempo de Deus da nossa vida. Porque se nós não viver o processo que Deus tem na nossa vida e querer pular o processo e viver o propósito, vai dar tudo errado na minha vida e na tua vida. Ser escolhidos, amados, não significa que o caminho será fácil. Às vezes nós achamos que quando nós estamos na presença do Senhor, tudo vai andar perfeitamente bem. Aonde Deus me colocar, tudo vai dar tudo certo. Todo mundo vai reinar por nós. Todo mundo vai nos paparicar, vai dar tudo certo. Não vou ter luta, não vou ter prova. Ei, Deus, ele diz para mim e para você nesta noite que não vai ser tão fácil assim. Nós que somos escolhidos, separados para uma boa obra. Nós vamos viver momentos difíceis na nossa vida. Mas nós temos que permanecer em Jerusalém. Permanecer na preparação do Espírito Santo. O quarto ponto, amado. O poder vem antes do envio. Antes de pregar para a multidão, amados, eles foram cheios do Espírito Santo. Antes deles assumir, amados, a promessa, eles foram cheios do Espírito Santo. Que coisa linda, amados, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não é talento que muda o mundo, é o poder do Espírito Santo. Não é uma boa faculdade, não é um bom estudo, não é falar bonito, mas é a presença do Espírito Santo. Se nós tivermos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, amados,
Nós vamos alcançar tudo nesta terra. Ana, amados, a promessa de Ana era ter filhos, amados. Ana, ela orava, ela buscava no Senhor, mesmo aflita, mesmo gemendo, mesmo chorando. Ela ia para os pés do Senhor porque ela queria gerar um filho. Ela queria viver a promessa do Pai. Mesmo ela tendo, amados, ali a Penina que ficava ali, amados, falando para ela, eu tenho, tu não tem. Ei, quantos nós temos Penina no nosso caminho? E muitas das vezes essas peninas, amados, ela nos ajuda a ter mais vida com Deus. Ela nos ajuda a orar mais, ela nos ajuda a buscar mais. Ei, a Penina, ela foi atrapalho na vida de Ana, mas ela também ajudou o processo na vida de Ana. O processo que Ana passou, amados, ela era estéril, ela era humilhada, amado, constantemente. Mas ela perseverou em oração até nascer Samuel. Pensa a alegria quando a promessa chegou na vida de Ana. Quem permanece, amado, em oração, ver o cumprimento da promessa. Hoje ninguém mais quer orar, ninguém quer mais buscar, eles só querem botar Deus contra a parede. Senhor, tu tem que fazer, tu vai fazer, porque se tu não fazer, eu não faço mais. Se tu não fizer desse jeito, eu não faço mais. Senhor, se tu não fizer daquele jeito, eu também não faço mais. Nós vivemos num mundo que hoje o povo, eles acham que Deus, ele tem que fazer. É eles que mandam. Mas Jesus, ele está ali, sentado no trono, olhando para nós. E nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo. Nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo. Que nesta noite, amados, você possa permanecer em oração para viver o cumprimento, amados, da promessa de Deus da tua vida. Não saia da igreja porque está difícil. Não abandone o teu chamado porque demorou. Não desista da promessa porque ainda não aconteceu. Não saia de Jerusalém. Pode ser, amados, que você está triste, abatido nesse momento, não está aguentando, não está suportando. Mas Jerusalém, amado, pode ser a sua família, pode ser a sua escola. Pode ser o seu processo espiritual. Mas é o seu tempo de espera, amado. É o seu tempo de preparo. É o tempo que Deus, ele está preparando. É ali, amado, que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai te encher. É no momento de espera, é no momento de preparo com o Espírito Santo. Ele vai fazer o seu derramado Espírito Santo. Aleluia, Jesus. O lugar da promessa, amados. Imagina uma pessoa que recebe uma ligação dizendo que vai receber algo importante na sua casa. E no momento, amada, aquela pessoa, ela não está ali, ela sai. Porque ela não é paciente para esperar, porque está demorando para chegar aquilo que era algo importante na sua casa. E a pessoa acaba saindo de casa e de repente aquilo que era importante chega e eles acabam levando de volta porque não pode deixar ali. Exatamente, amados. E nesse momento a entrega chega, mas ela não está lá para receber. Assim também acontece na minha vida e na tua vida espiritual. Os discípulos, ele tinha uma promessa. E o Espírito Santo, amado. Mas havia uma condição: ficar em Jerusalém.
Jerusalém não era confortável, era um lugar onde Jesus foi crucificado, era um lugar de medo, era um lugar de incerteza, era um lugar de espera, mas mesmo assim Jesus disse: não saia daqui. Não saia daqui, porque o lugar de espera também é um lugar de cumprimento. Oh, aleluia, Jesus, eu sinto uma graça. Ah, Jesus, Ele está neste lugar, amado. Jesus está visitando o seu lar. Jesus está visitando a tua família nesta noite. Jesus está visitando a tua saúde nesta noite. Jesus, Ele está visitando. Ei, Deus, Ele está entrando com providência nesta noite. Tudo que era para dar errado, ei, Deus, Ele está movendo o céu. Ele está se levantando do trono para te abençoar nesta noite. Ei, recebe nesta noite, aonde você estiver ouvindo esta palavra, recebe a cura, recebe a libertação, recebe a transformação. Ei, papai, Ele está te visitando nesta noite. Ele está fazendo algo sobrenatural. Ele está fazendo algo sobrenatural. Em nome de Jesus, fala: eu creio, eu tomo posse nesta noite. Eu profetizo na tua casa, eu profetizo na tua saúde. Eu profetizo um avivamento dentro da tua igreja. Eu profetizo um avivamento na tua vida, na tua história. Eu profetizo nesta noite. Eu profetizo algo sobrenatural. Que Deus, Ele venha fazer o seu derramar nesta noite. Creia que o Espírito Santo, Ele te visita nesta noite, mulher. O Espírito Santo te visita nesta noite, homem. Aquele milagre. Há um tempo de espera. Há um tempo de espera. E nesse tempo de espera, Deus, Ele cumpre as suas promessas. Mas descansa, amados. Descansa no Senhor. Muitas das vezes queremos sair de Jerusalém, sair do processo, sair da oração, sair da presença, sair do lugar onde Deus mandou nós ficarmos. Mas Deus está dizendo hoje: se você sair antes do tempo, você perde o que eu já liberei. Deus está falando para ti nesta noite, homens e mulheres. Se vocês saírem da onde Deus, Ele mandou você ficar, você vai perder aquilo que Deus, Ele está liberando do céu para a tua vida, para a tua história. Que você nesta noite possa permanecer em Jerusalém. A promessa não está onde você quer ir. Ela está onde Deus te mandou permanecer. Ah, Jesus, aleluias, Pai. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. Ei, se eu não permanecesse aonde Deus tinha mandado eu permanecer, hoje eu não estaria aqui trazendo a palavra do Senhor. Eu fui obediente quando Deus, Ele disse: filha, permaneça em Jerusalém, no lugar de dor, no lugar de aflição, no lugar de desespero, porque a promessa vai se cumprir na tua vida e na tua história. E hoje Deus, Ele fala para ti também, para nós concluir esta mensagem, amados. Os discípulos ficaram, eles obedeceram, eles esperaram.
E Jerusalém, amado, nunca mais foi o mesmo. O homem que permanece sem tornar instrumento de avivamento, não sai antes do derramar, não desista antes do fogo, não abandona antes do poder, amados. Que nesta noite, amados, como eu sempre falo, a palavra não vai ao vento. Ela não bate no ventilador e nem muito menos nas paredes. Ela bate nos nossos corações como flecha. Mas a palavra, ela pode só fazer efeito na minha vida e na tua vida quando nós a aplicamos na nossa vida. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus, ele trabalhar do jeito dele, não é do nosso jeito. É do jeito do Espírito Santo. Mesmo que você esteja cansado, homens e mulheres de Deus, mesmo que você esteja frustrado, mesmo que você não vê acontecer, que nesta noite o Espírito Santo, ele dá uma unção de fortalecimento, para que você possa aguardar a espera do Espírito Santo. Que você possa aguardar o derramar do Espírito Santo. Ei, no lugar de luta, no lugar de prova, no lugar aonde você não vê solução, aonde você foi humilhado, Deus, ele diz para ti nesta noite, eu libero esta palavra, Deus, ele vai fazer a dupla honra na tua vida, na tua história, em nome de Jesus. Fala, eu creio e eu tomo posse em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amados. Essa é a palavra que o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração nessa tarde. Aonde ele diz para nós nesta noite, não saia de Jerusalém. Permaneça como Ana, ela permaneceu. Permaneça, amados, em nome de Jesus, como Davi permaneceu. Permaneça como Abraão, ele permaneceu, amados, e eles viveu a promessa do Espírito Santo. Se você permanecer como esses homens, essas mulheres de Deus, elas permaneceram fiel, você vai viver o extraordinário de Deus na tua vida e na tua história. Que nesta noite, aonde você estiver, se você estiver andando de carro, para neste momento. Ora comigo neste momento. Se você estiver trabalhando e conseguir orar comigo neste momento. Deus, ele tem uma dupla honra para você aí no seu trabalho. Deus, ele tem uma dupla honra aí no hospital, ele vai te levantar. Deus, ele tem uma dupla honra, você que está aí acamado numa cama, Deus, ele tem uma dupla honra. Você que está esperando um milagre, Deus, ele tem uma dupla honra na tua vida e na tua história. E nesta noite, amados, nós vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Você que andou afastado do caminho do Senhor. Você que saiu de Jerusalém. Você que não esperou a promessa se cumprir, deu uma saidinha. Que nesta noite você venha reatar a aliança com o Senhor. Que nesta noite você venha voltar para Jesus, ou talvez você ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Que nesta noite você venha se entregar a Ele. Coloca teu mão no coração nesta noite e fala para o Espírito Santo. Senhor Jesus, me perdoa pelo todos os meus pecados, minhas falhas, minhas atitudes, Senhor. Oh, Jesus, que nesta noite, Senhor, o Senhor me lava, Senhor, me purifica, Pai. E que o Senhor venha, Senhor, me inscrever meu nome no livro da vida, Pai. Eu te aceito como o teu único e suficiente Salvador nesta noite. Me faça, Senhor, uma nova história na minha vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vamos orar comigo nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco nesta noite a cada ouvinte, Pai, que está ouvindo esse programa nesta noite.
que ficou ligadinho, Senhor, até agora no final, ó Pai. Que o Senhor nesta noite, Pai, venha dar forças para permanecer a nossa Jerusalém, ó Pai. Tira de nós, Pai, toda a ansiedade. Nos ensina, Pai, a nos esperar, Pai, nos prepara para esta geração, ó Pai. Nos enche, Pai, com o Teu Espírito Santo. Levanta, Pai, homens e mulheres, Senhor, cheios de poder, cheios de ousadia, cheios de santidade. Que não troque, amado, a promessa pela pressa, em nome de Jesus, e não venha sair dos Teus propósitos, ó Pai, nesta noite. Cura, Senhor, o enfermo nesta noite. Aí acende a chama, Pai, daquele que está apagado, ó Pai. Renova, Senhor, as forças do cansado. E transforma, Senhor. Enche, Senhor, as botijas que estão vazias, Pai. Os celeiros, Pai, que estão vazios, Pai, enche nesta noite. Supre, Senhor, a cada uma das necessidades nesta noite, Pai. Faça, Senhor, o extraordinário, Pai, em cada vida nesta noite, ó Pai. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha honrar, Senhor, que venha haver dupla honra na vida de cada ouvinte desta noite, ó Pai. Esta é a mensagem. O Espírito Santo, Ele ministrou no meu coração nesta tarde, amados. Fica firme, fica forte e fica com Deus. E tudo de bom.